Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, como é que vai? Beleza? Tudo tranquilo, na boa. Poucos 2 dias depois da gente ter feito a nossa live aí, foi um sucesso. Várias pessoas, mais de 200 pessoas assistiram, tiveram, né, foram uma média de 40 pessoas sempre o tempo inteiro, mas a gente pôde ver depois que mais de 200 pessoas acompanharam ao vivo, e agora, na verdade, eu não sei dizer quantas já ouviram depois que a live tá disponível, ficou disponível no YouTube. Para você, ouvinte, que não viu a live, quiser ouvir, ela está lá. A gente fez uma live, como vocês devem estar sabendo, né? Logo no final do dia das eleições aqui em Israel, que foi na última terça-feira, a gente comentou as pesquisas de boca de urna que trouxeram, vamos dizer assim, coloquei até o momento, né? Eram pesquisas que costumavam ser bem, como é que chama? Ih, rapaz, fugiu a palavra agora no português mesmo. Eram pesquisas que davam... Exato. Exatas, pois é, pesquisas que batiam no ponto ali, né? E dessa vez deu uma escorregada importante pra caramba, e a gente vai comentar disso agora no nosso primeiro bloco. Vamos lá para ele então. Antes de entrar nesse primeiro bloco, informando que a gente está gravando esse podcast no dia 26, sexta-feira. Geralmente a gente grava na quinta, só que a gente está gravando na sexta-feira, dia 26, às 9h30 da noite, porque a gente quis esperar aí o resultado final das eleições. Bom, é isso aí, gente. Como eu acabei de falar agora na introdução, as pesquisas de boca de urna falharam. Deram aquela escorregada, que foi uma escorregada séria. E o principal escorregão, já vou dar aí, né, aquele spoiler, e depois eu vou dar o resultado final, é que as pesquisas de boca de urna, todas elas deram o partido RAM, né, que é o partido o partido islâmico, ele não passava a cláusula de barreiras, e o RAM passou a cláusula de barreiras. A gente tem hoje 4 deputados do RAM que estarão presentes aí no próximo parlamento. Então vamos lá ao resultado final. O Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, teve 30 cadeiras, o Yesh Atid, né, do Yair Lapid, 17 cadeiras, o partido ultra-ortodoxo Shas, 9 cadeiras, o partido azul e branco, né, do Benny Gantz, que é o substituto do primeiro-ministro, né, surpreendeu também, né, estava sempre nas pesquisas ali, nas pesquisas antes, né, antes das eleições, batendo a cláusula de barreiras, ele teve 8 mandatos. O partido Judaísmo da Torá, também ultra-ortodoxo, com 7 cadeiras, o partido Yamina, do Naftali Bennett, com 7 cadeiras, o partido Avodá, né, o trabalhista, da deputada Merav Michaeli, com 7 cadeiras, o Israel Beiteinu, Israel Nossa Casa, do Avigdor Lieberman, com 7 cadeiras, a lista unificada dos partidos de eleitorado majoritariamente árabe, com 6 cadeiras, uma queda substancial, o partido Tikvah Hadashah, Nova Esperança, do Gideon Sa'ar, que saiu do Likud, com 6 cadeiras, o sionismo religioso, o que a gente costuma caracterizados como os carranistas fascistas, com 6 cadeiras, o partido Meretz, da esquerda sionista, com 6 cadeiras, e por fim, o partido RAM, né, como eu falei, a lista islâmica, com 4 mandatos. Esse é o quadro do novo parlamento, que vai tomar posse em breve. E, enfim, uma eleição que trouxe elementos bem interessantes aí, mudança, né? Não mudança no impasse político que a gente continua metido aqui em Israel, dificuldade para a formação de governo, não há um governo claro, né? Não há um vencedor claro nessas eleições, mas a gente, sem sombra de dúvida, pode ver aí que alguns partidos se deram bem, outros não foram tão bem. Há perdedores e vencedores nessas eleições. Começa aí, João. Quem para você são os perdedores, ou os vencedores, vamos começar por eles, e os perdedores nessas eleições, cara? Olha, os vencedores, né, é difícil dizer, mas os perdedores eu tenho muito claro. Né? Os grandes derrotados nessas eleições, principalmente, foi a lista unificada, que era o conglomerado de 3 partidos de eleitorado árabe, né, o Hadash, partido mais de esquerda, né, que inclusive tem um membro judaico, que é o número 6 da lista, o último a ser eleito, né, o TAL, Partido Democrata Árabe, lista Democrata Árabe, chefiada pelo Ahmed Tibi, que é um
um sujeito já, um médico enfim, conhecido já na cidade israelense, intelectualizado e que é o líder do partido, com estreitas relações com Yasser Arafat até a sua morte, e o Balad, que é o Partido Nacionalista Árabe, anti-sionista por definição, enfim, que se juntaram, né, até as últimas eleições, em conjunto com o URAM, que é o movimento islâmico Divisão do Sul, né, que representa principalmente os beduínos. Esses 4 partidos juntos tinham 15 cadeiras nas últimas eleições, e, enfim, por causa de algumas desavenças internas, eles se separaram, concorreram por separado. Os 3 primeiros continuaram juntos, como lista unificada, e o URAM concorreu separado. A lista unificada teve 6 cadeiras e o URAM teve 4. Mas que o URAM manteve o número de deputados que tinha na Knesset anterior. O URAM tinha 4 deputados, enquanto o Hadash tinha 5, o Tal também tinha 4, e o Balad tinha 3. Né? Acho que essa conta está certa, não. Desculpa, o URAM, na verdade, aumentou um deputado. Eles tinham 3, foram para 4. Não foi uma grande vitória, mas foi uma grande conquista o fato do URAM ter concorrido separado e ter quase igualado, não quase igualado, mas ter se aproximado bastante dos outros 3 partidos. Vale dizer que o URAM, pela primeira vez na história, desde que o partido foi fundado, ele concorre sozinho. Ele tinha concorrido antes com o Tal e com o Balad e com a lista unificada, mas nunca tinha concorrido sozinho. E dessa vez foi a primeira vez que eles concorreram sozinhos, e eles tiveram um resultado bastante expressivo. Hoje eles têm mais parlamentares que todos os outros partidos árabes, né? Não juntos, mas todos os outros, e eles, enfim, conseguiram provar alguma coisa. Mas a lista unificada certamente foi o grande derrotado das eleições, por uma série de fatores, né? Enfim, pelo que a gente percebe, a atuação dos deputados da lista unificada não agradou o eleitorado árabe-israelense, mas a divisão do partido foi uma grande jogada do Netanyahu, foi a grande jogada dele nessas eleições. Ele conseguiu romper com a lista unificada, o que fez com que a lista unificada caísse de 15 cadeiras, né, para 6 mais 4 do URAM, né, mas foram 6 da lista unificada. Porque o número 2, o URAM é um partido que colabora com o governo do Likud hoje em dia, né, com a coalizão, embora não faça parte do governo, nem tenha votado a favor da coalizão, é um partido que colabora, ou seja, esse rompimento, ele conseguiu enfraquecer os adversários, ele conseguiu criar um aliado, potencial pelo menos, até então aliado, agora a gente tem que ver se vai seguir sendo aliado ou não. Né? E 3, o Netanyahu conseguiu descredibilizar os partidos árabes frente à sociedade árabe israelense, né? De modo que o percentual de votação da população árabe israelense ela caiu 20% nas eleições passadas para essa. Né? 20 ou 30%, uma coisa, eu não tenho exato. O que eu li hoje é que o número de votantes árabes nessas eleições tinha sido de 49%, né? Na verdade, que é mais de 20% em relação ao que foram nas últimas foi 61%. Enfim, é um número muito baixo, 49%, em comparação aos 67% gerais, ou seja, a população judaica vota em média, tem uma participação de média 70%, né? E o número é muito derrubado pela população árabe, né? Essa é a média geral, que foi só em 49% votado. Enfim, e que essa foi a terceira grande vitória do Netanyahu, quando ele conseguiu quebrar com um dos adversários políticos que é a lista unificada. A vitória do Netanyahu só não foi maior porque ele viu a onda ali pronta para ele surfar, e ele tentou se aproveitar e ganhar votos dos árabes diretamente para o Likud. E pensou, ora, se eu conseguir agora quebrar a lista unificada e convencer um partido árabe a apoiar o meu governo de alguma maneira, por que eu não consigo convencer logo os eleitores árabes de votarem em mim? E o Netanyahu começou a fazer campanha na sociedade árabe, esperou receber lá 3, 4 cadeiras, enfim, internamente alguns diziam que entre uma cadeira e meia e 2 estaria excelente, e no final das contas o que o Netanyahu recebeu de votos na sociedade árabe, pelo que a gente foi informado hoje por um comentário feito no Twitter pelo jornalista Vassis Hassari, foi que o Likud recebeu 11 mil votos na sociedade árabe, que é menos de 1/3 de uma cadeira, hein? Na verdade, contra 10 mil que eles tinham recebido nas eleições passadas. Ou seja, não cresceu praticamente nada. Eu hoje fiz uma lista das 13 cidades árabes em Israel, porque a população árabe vive muito em aldeias pequenas, não são em cidades, então eu peguei as de grande população, e eu fiz uma comparação, primeiro, de quantos votos recebeu a lista unificada, o URAM, e outros partidos judaicos nas cidades árabes. E o Likud, ele só ficou na frente, ele só foi o partido judaico mais votado em 3 cidades árabes. Em 9, o Meretz foi o partido mais votado, e em uma, o Israel Beiteinu foi o partido judaico mais votado. E o Likud ficou atrás do Meretz nas outras 10.
o Likud teve um pouco mais da metade dos votos que o Meretz teve nessas cidades, hein? E o Meretz também não conseguiu fazer uma cadeira de votos árabes também, não. O Meretz teve mais ou menos o dobro de votos do Likud de uma maneira geral, teve, se não me engano, 19 mil votos ao todo na cidade árabe, que é também um pouco mais que meia cadeira, que é significativo, sem sombra de dúvidas, mas não é decisivo, né, para as eleições. Talvez tenha sido para garantir a sexta cadeira do partido, mas não é, enfim, não é uma expressiva votação. Ou seja, o grande fracassado, o grande perdedor das eleições foi a lista unificada, e o Netanyahu, essa foi a grande jogada de mestre dele, porque se a lista unificada tivesse de alguma maneira repetido o excelente resultado que eles tiveram nas eleições passadas e mantido, né, se os partidos de eleitorado árabe tivessem mantido essas 15 cadeiras, o bloco do Netanyahu, que hoje tem entre 52 e 59 cadeiras, né, a gente não sabe se o Yamina é do bloco do Netanyahu, se não é, hoje estaria sem dúvidas menor, estaria na faixa das 56, 55 cadeiras talvez, né? E seria impossível para o Netanyahu formar o governo. Se hoje é bem difícil, seria impossível, principalmente por causa do crescimento de um partido de oposição. Então, agora, aparentemente, esse foi o único sucesso do Netanyahu, não o único, né? Foi um dos dois sucessos do Netanyahu nessa campanha. O outro sucesso do Netanyahu foi ter conseguido impulsionar o partido sionismo religioso, né? Enfim, um novo partido criado com figurões velhos, né? Figurões antigos. Eram gente que saiu principalmente do Yamina, que juntou com partidos que não tinham passado a cláusula de barreira, com partidos ultra-radicais, né? Como o Força Judaica e o Noam, né? Enfim, que o Netanyahu prometeu para eles o número 28 do Likud, para que se eles se juntassem, conseguiu convencer o líder do partido União Nacional, Bezalel Smotrich, a aceitar se reunir com os outros partidos, formar uma lista conjunta, e eles conseguiram passar a cláusula de barreira, chegaram a 6 cadeiras, inclusive, vão ter 7 no final das contas, porque o 28 do Likud, na verdade, é membro do sionismo religioso também, né? A lei israelense permite isso. Então, o Netanyahu ele conseguiu criar um aliado praticamente do zero, porque os partidos por separado dificilmente passariam a cláusula de barreira, e em conjunto eles conseguiram passaram até com uma vantagem razoável. No final das contas, o Netanyahu ele fez campanha para esses partidos, ele sugeriu a eleitores do Likud que votassem no Partido Sionismo Religioso para garantir que eles passassem a cláusula de barreira, e isso também deu para ele um sustento, né, uma base de sustentação. Mas o Likud, especificamente, caiu de 36 cadeiras para 30. Se contar essa do que vai para o sionismo religioso, cai para 29, né? São mais de 300 mil eleitores que deixaram de votar no Likud nas últimas eleições para essas. Né? Em cidades que o Likud tinha conseguido mais 50% dos votos nas últimas eleições, como Tveria, ou Beersheva, o Likud chegou a ter 42%, 39%. Né? Teve uma queda brutal em Bat Yam também, que é um centro do Likud muito grande, que tinha tido 48%, se não me engano, nas eleições passadas, e nessas teve 34%. Ou seja, o Likud realmente teve uma queda bastante grave nas eleições passadas para essas eleições, em função, obviamente, da gestão da corona, do governo atrapalhado que foi, né, e que nem as vacinas e a quase normalidade de vida que a gente tem hoje em Israel, após grande parte da população estar vacinada, conseguiram salvar o Netanyahu, né, de ter uma queda bastante expressiva das eleições passadas para essa. Enfim. E o que a gente vê nessa situação agora é que, enfim, ele se declara vencedor, porque o Likud é disparado o maior partido, hein? Só que no sistema parlamentarista, não necessariamente quem tem o maior partido é quem vai formar o governo. Inclusive, o Netanyahu já formou o governo 2 vezes sem ser o maior partido. Né? Então, a situação que a gente tem agora é uma situação de total indefinição, porque, por um lado, enfim, a gente não encontra vencedores, a gente encontra partidos que fizeram mais votos do que as pesquisas apontavam, estão muito felizes, né? O Azul e Branco chegou a 8 cadeiras, a 4ª maior bancada da Knesset. O Benny Gantz ele perdeu 9 cadeiras nas eleições passadas para essa, mas ele está pulando de alegria e está sentindo um grande vencedor. O Avodá, o Partido Trabalhista, e o Meretz, né, cada um dos dois subiu de 3 cadeiras, o Meretz para 6, né, um crescimento de 100%, o Avodá para 7, né, um crescimento de mais de 100%, mais que dobrou a bancada. São partidos que também estão comemorando a evolução, a expressiva votação em comparação ao número de cadeiras que tinham tido, mas que representam ao todo, os dois juntos, um pouco mais de 10% da Knesset, que essa é toda a representatividade que os partidos de esquerda sionista têm hoje. Né? Uma representatividade ridícula. Para o Meretz não é tão ruim, porque o Meretz nos últimos 10 anos só uma vez conseguiu chegar nesse número, nos últimos 15 anos só uma vez, né, que foi nas eleições de 2013,
Então essas 6 cadeiras representam muito para o Meretz. Mas para o Partido Trabalhista tentando se reconstruir, bom, em comparação com as pesquisas iniciais, que não tinham nenhuma cadeira, é um resultado sem dúvida animador, mas 7 cadeiras é das piores marcas de partido na história, né? Enfim, então, para quem que almeja voltar a ser um partido de massas e chegar ao poder, é muito pequeno também. Mas estou comemorando porque o feito parece ser, enfim, ele é grande comparado à situação anterior, mas ainda não dá para declarar esses partidos vencedores das eleições. De fato, eles não estão, agora que começaram as negociações pelas possíveis coalizões, são dos partidos que não estão sendo muito levados em consideração, as suas demandas não estão sendo muito levadas em consideração, né? Enfim, a gente tem outros perdedores na lista. A gente poderia dizer, né? Além do Likud, que de alguma maneira saiu perdedor, e da lista unificada, a gente tem também o partido Nova Esperança, do Guidon Sar, ex-membro do Likud, que ele, enfim, se declarou candidato a substituir o Netanyahu, né? Que alguns o julgavam como um provável primeiro-ministro, um candidato a primeiro-ministro, apareceu muito forte nas primeiras pesquisas, chegou a bater quase 20 cadeiras, né, nas pesquisas de opinião, se quem era a pessoa mais adequada para substituir o Netanyahu, muitas vezes ele era o mais votado, e ele terminou com 6 cadeiras, murchou totalmente. Os eleitores de esquerda começaram a optar por votar no partido Yesh Atid, os eleitores de centro-esquerda, e deixaram o Guidon Sar, vindo que ele não emplacava, eles preferiram ter um voto mais certo, pelo menos, ideologicamente coerente, e os mais à esquerda foram largando ele de mão no final, com medo de os partidos de esquerda não ultrapassarem a cláusula de barreira, ou do azul e branco, e o Nova Esperança terminou com 6 cadeiras. O Yamina, do Naftali Bennett, outro que também se declarou candidato a primeiro-ministro, que chegou a ter 22 cadeiras nas primeiras pesquisas eleitorais para essas eleições, terminou com 7 cadeiras, né, que é um número bastante pouco significativo, né, o mesmo número de cadeiras que tem o Israel Nossa Casa, do Lieberman, o Partido Trabalhista, o judaísmo da Torá, menos cadeiras que o Shas, né, o Partido Ortodoxo Sefaradita, ou que o Azul e Branco, do Benny Gantz, mas o Bennett, por incrível que pareça, ele continua com toda a pompa, né, que a gente vai comentar depois, ele continua querendo ser primeiro-ministro, apesar de ser um sujeito que só tem 7 cadeiras, e não nas próximas eleições, ele quer ser primeiro-ministro agora. Né? Então ele foi eleitoralmente derrotado, mas o jogo político ele não é só numérico, né? O número fala muito, mas ele não está derrotado ainda não, ele pode sair vencedor, apesar do resultado eleitoral ser bastante insuficiente, vamos dizer assim. Bom, eu acho, um pouco na linha do que você falou, né, sobre os partidos da esquerda sionista, eu acho que, sem sombra de dúvida, foi uma eleição muito importante para eles, né, o Meretz chegando a 6 cadeiras e desde o início falando que o Meretz não ia passar a cláusula de barreiras, e sem sombra de dúvida, surgiu das cinzas, né, renasceu das cinzas, o mesmo para o Partido Trabalhista, para o Avodá, que como a gente via ainda quando estava sob a direção do Amir Peretz, ele não passava a cláusula de barreiras depois do mico, né, que eles fizeram aí nas últimas eleições, que foi concorrer junto com o Meretz e com outro partido Gesher, e entraram para o governo Netanyahu, né? O Amir Peretz simplesmente acabou com o Partido Trabalhista. Não é a primeira vez que isso acontece, que um partido de oposição, né, ele entra para o governo Netanyahu e acaba minguando completamente posteriormente, nas eleições seguintes. O Amir Peretz cometeu esse mesmo erro, tipo cenas de uma morte anunciada, né? E aí ele resolveu não participar das eleições. O outro deputado do Avodá, né, então, que era deputado do Avodá, o Itzik Shmuli, também não participou. Ele também é ministro agora no atual governo, também não participou. A Merav Michaeli deu aí as cartadas, né, ela foi eleita, e eu acho que, sem sombra de dúvida, foram eleições bem importantes para os dois partidos da esquerda sionista. Não sei o que eles vão fazer do futuro, não sei se eles vão se unir ou vão continuar correndo separadamente, disputando um público que muitas vezes é muito parecido. Enfim, eu acho que eles deveriam se unir. Eu acho que eu ouvi diversas entrevistas do Nitzan Horowitz, né, que é o líder do Meretz, e a Merav Michaeli, principalmente falando que as diferenças entre os dois partidos elas são maiores do que se pensa.
Eu não acho muito assim, eu acho que tem muita coisa do ego. O Avodá é um partido histórico, né? Um partido que ele é o herdeiro do Mapai, que foi o partido que fundou o Estado de Israel e dirigiu o Estado de Israel, né? O Ben-Gurion, por muitos anos, até que, então, acho que tem essa coisa do ego, de manter o Partido Trabalhista, mas enfim, hoje é importante também que o Partido Trabalhista ele se coloca como um partido de centro, o Meretz se coloca como um partido da esquerda, mas as diferenças não são tão grandes assim como eles tentam construir. O que me deixa muito, não é preocupado, enfim, mas é uma que deixa, me chama a atenção, né? Vamos dizer, eu acho que é melhor a expressão. É que são dois partidos. A esquerda, tradicionalmente, no mundo inteiro, pelo menos até o final do século passado, ela se construía nas bases, né? Se construía nas fábricas, nas empresas, com os trabalhadores, com os excluídos, e hoje nem o Meretz, nem o Avodá, ele se dispõe a isso, né? O Meretz é um partido em que o seu eleitorado é basicamente o eleitorado de classe média alta, é um partido que ele é muito mais, tem uma postura muito mais liberal do que é socialista, vamos dizer assim, e o Avodá, principalmente, muito mais, né? Nesse sentido. Então, eu acho difícil que esses dois partidos consigam ter uma influência maior na sociedade israelense, porque eles não se propõem a fazer o que os partidos de esquerda até então faziam, e muitos partidos de esquerda, mundo afora, ainda fazem, né? E esses dois partidos eu não vejo essa disposição, e é por isso que, pelo menos o Meretz, né, toda eleição é a mesma situação, não vai passar a causa de barreiras, não vai passar a causa de barreiras. Lembrando que o Lapid deu uma força para o Meretz, né? Ele sabia que era importante o Meretz passar, porque o Meretz vai estar com o Lapid, né? Caso o Lapid se coloque aí para ser o primeiro-ministro, né? O Meretz vai apoiar o Lapid, então ele sabia que era importante o Lapid passar e falou, votem no Meretz, é importante, não sei o quê. Então, assim, ou o Meretz vai ter que mudar um pouco a sua política, ou vai ser toda eleição, vai ser a mesma coisa, a campanha que a gente comentou isso na live, né? A campanha Gewalt, que é em Yiddish, né? Que é tipo campanha do desespero. Tá todo mundo desesperado, vota na gente, porque senão a gente não passa. Enfim, ou eles vão ter que mudar a política, ou vai ser isso para sempre. Eu acho que o Guidon Sar, apesar dele ter sido aí um fracasso, né? Como você mesmo colocou, que foi um cara que começou lá nas pesquisas com 22 cadeiras, se bem que a gente sabe também, né, que pesquisa eleitoral aqui, quando a gente chega, pelo menos, né, até o período que fecha a inscrição dos partidos, elas dizem muito pouco, né? Sempre que um partido novo surge, todo mundo corre para ele, lembrando que o partido que ia surgir, acabou que nem participou das eleições, com o prefeito de Tel Aviv e com o Nissenkorn, que era o ministro da Justiça, ele também chegou fazendo um barulho e depois mingou, e o partido nem concorreu às eleições. Enfim, o Guidon Sar, ele teve uma votação muito próxima, né, nas eleições, uma votação muito próxima do que ele teve nas primárias do Likud. Nas primárias do Likud ele perdeu por quase 70-30, foi uma coisa assim, acho que foi 72-28. E agora ele conseguiu tirar 20% das cadeiras do Likud, né? 36 votos, 36 cadeiras do Likud, um pouco menos de 20%, mas 36 cadeiras o Likud teve nas últimas eleições. Nessas eleições 30, obviamente eu não vou falar que as cadeiras passaram diretamente para o Guidon Sar, né? A gente não pode fazer essa afirmação, ela pode ser errada porque tem uma série de fatores aí que envolvem. Mas o Guidon Sar foi o único que conseguiu também diminuir, né, tirar pessoas do Likud, diminuir votos do Likud nessas eleições. Eu acho que isso é um ponto importante. O Guidon Sar falou que agora, né, o ego não vai fazer parte para ele, pelo menos, né, da formação do novo governo, diferentemente do que o Bennett está colocando aí, como você mesmo falou, João. O cara está com 7 cadeiras e quer dar as cartas, quer ser o primeiro-ministro, enfim. Mas a questão mais interessante aí, e como você apontou, da lista unificada, né, é o seguinte: a lista unificada vai ter que se repensar, né, porque eu acho que ela mostrou que ela está um tanto quanto, não por conta não só por conta da votação que ela teve, mas por conta da votação que o Ram teve. A lista unificada está um pouco distante, ou muito distante, do eleitorado árabe, né? Do que o eleitorado árabe quer, do que o eleitorado árabe pensa.
porque o discurso do Ram era um discurso de não necessariamente entrar para um futuro governo com Netanyahu, mas uma política de trabalhar em conjunto, né? Falando, ó, se for um governo que vai trazer benefícios para a população árabe, por que não trabalhar com Netanyahu? Por que não fazer acordos, mesmo que tácitos, com o governo? Né? Eu acho que essa foi uma... Por que não? Hã? Acho que a pergunta é até quando? Acho que a pergunta que a população faz é até quando que a gente vai ficar fazendo essa oposição infinita? Exatamente. Porque governo... o Mansur Abbas, inclusive, foi entrevistado e perguntaram: você se arrepende de ter saído da lista unificada? Ele falou: não, aquilo ali é um buraco sem fundo. Né? Tipo, não tem saída aquilo ali, que vai ser sempre oposição e não vai trazer nada de bom para a população árabe. Então, eu acho que esse aí é uma questão muito interessante dessas eleições, se não, na minha opinião, a questão mais interessante, que é como esses partidos de eleitorado majoritariamente árabe eles têm que se repensar. Eles têm que se repensar, porque foram 3 partidos de um lado, com um outro partido do outro, e a diferença de votos foi pequena, não foi uma diferença grande. Né? Como você mesmo falou, teve 6 cadeiras, o bloco, né, da lista unificada teve 6 cadeiras, e o Ram teve 4 cadeiras, sendo que essa cadeira aí pulou de ontem para hoje, né? Foi no apagar das luzes, ali naquelas contas finais, né? Quando passa um pouco de voto para cá, tira o voto, mas aquela conta do que sobrou daqui, o que sobrou daqui, aí caiu. A lista, o Ram, ele perdeu uma cadeira, eu acho que ela foi para o Meretz, inclusive. Né? O Meretz tinha os dois estavam com 5 cadeiras, o Ram caiu para 4 cadeiras e o Meretz subiu para 6. Então, foi uma votação muito próxima, e os partidos, o Balad, o Tal e o Partido Comunista, vão ter que repensar aí a sua atuação. Lembrando também que foram muito criticados, né, na época em que o Netanyahu assinou o primeiro acordo, né, de normalização com os Emirados Árabes. Esses partidos eles foram contra o acordo, votaram contra e foram muito criticados pela população árabe. E a gente vê, óbvio que não foi por causa disso que a população árabe deixou de votar na lista unificada, mas a gente vê que eles estão se afastando dessa sociedade. Interessante também que a grande maioria dessas lideranças árabes, né, desses partidos, elas têm uma identidade palestina, né, que ela é muito, muito forte, né? Essa ligação com os palestinos que estão do outro lado da fronteira, da linha verde, do outro lado do muro. Então, e, de repente, a população que vive aqui, né, que é mais jovem, que já não viveu o Nakba, né, que é o avô dele teve no Nakba, talvez o pai, mas o avô teve no Nakba. Enfim, ele já não se sente, ele já não tem mais essa identidade que os políticos tentam sustentar, e o que eles querem, na verdade, é que possam, de alguma forma, influenciar, né, um partido que ajude a melhorar a situação da população árabe aqui em Israel. Né? Então, acho que essa derrota da lista unificada, e não do Ram, né, não dos partidos árabes, porque o Ram teve uma vitória muito grande, mas essa derrota da lista unificada é o ponto mais interessante das eleições que aconteceram aí na última terça-feira. Bom, vamos então, João, vamos começar então a comentar. Só assim, eu queria fazer um comentário sobre essa. Eu acho que também é uma coisa que a gente tem que perceber, eu concordo com você que os partidos vão ter que se repensar, né? Eu acho que, na verdade, o que aconteceu dessa vez é que o Ayman Odeh, que é o líder da lista unificada, ele deu um passo inédito há 3 eleições atrás. Ele indicou o Benny Gantz para compor o governo, para formar o governo. É uma coisa que os partidos árabes nunca tinham feito, né? Esses partidos árabes nunca tinham feito na história da história do Estado de Israel. Né? Indicar alguém de um partido sionista para formar o governo. Gente, esse foi um primeiro passo que muita gente relevou no momento, mas foi uma ideia de que a gente está disposto a algumas concessões e algumas parcerias. Né? É óbvio que a gente sabe que os deputados árabes fazem projetos em conjunto, muitas vezes, com deputados de partidos sionistas, isso não é uma questão ali dentro da Knesset, mas a participação, ajudar a formar um governo, é uma coisa que só tinha acontecido, e não é exatamente isso, durante o governo Rabin, de 92 a 95, o segundo governo Rabin, quando eles bancaram o governo para não cair, né, e apoiaram o governo de fora, para que o Rabin pudesse dar sequência aos acordos de Oslo.
né? Então, o Ayman Odeh, ele conseguiu quebrar uma tendência, na verdade, um estigma, não um estigma, ele conseguiu quebrar uma prática, né? Que, na verdade, não era mudada e que o último precedente tinha sido os Acordos de Oslo, né? Há 25 anos. Né? E foi uma coisa que as pessoas hoje em dia têm que entender que foi um grande passo. E quando o Ayman Odeh ele tomou essa decisão, e os outros partidos árabes também apoiaram, no final das contas, o Balad não da primeira vez, mas na segunda vez até o Balad votou a favor de indicar o Benny Gantz, né? O Uram olhou essa situação e falou, por que eu não vou mais além? Enfim, por que eu tenho que me associar só ao anti-Netanyahu? Por que eu não posso dialogar com o governo Netanyahu e me dar bem politicamente? Né? E o Netanyahu, ele surfou nessa onda, ele enfim, deixou fluir, okay? E ele tentou se aproveitar disso também. E isso abriu uma caixa de Pandora e mostrou para a sociedade israelense que existe 20% da população que são votantes, que em geral votam menos que o resto da população, mas que eles podem votar nos partidos judaicos também, né? E que os próprios partidos árabes que existem hoje em dia, ou que podem vir a existir, eles podem mudar sua concepção no jogo e começar a fazer parte de coalizões, né? Enfim, e que isso pode alterar a cena do jogo. Se Israel parece muito dividido, os árabes israelenses eles podem ser o segredo para mudar essa divisão, para desequilibrar para um lado ou para o outro. E aí agora o que está acontecendo é uma correria, uma corrida, o que vai acontecer, a minha previsão é essa, uma corrida desgraçada dos partidos sionistas em busca desse eleitorado árabe. Essa é a corrida, para mim, que é a corrida menos inteligente, porque essas eleições mostraram para a gente que os árabes preferem não votar do que votar nos partidos sionistas. Em quase todas as cidades, o Uram e a lista unificada tiveram mais de 80% dos votos, quando não 90%. Né? É muito pequeno a quantidade de votos que vai para os partidos sionistas. Eu acho que os que vão ser, os mais espertos vão ser os que buscarem os partidos árabes, ou pelo menos criar partidos satélites árabes. É uma coisa que o Ben Gurion já fez lá antigamente, okay? Para poder ganhar mais apoio, para poder, enfim, que correspondam aos seus interesses, né? O Meretz não teve coragem de criar uma lista judaico-árabe antes das eleições, mas meteu uma outra deputada árabe que tinha 5 primeiros. Mas tinha 2 árabes e tinha 5 primeiros. E eu aposto que também, o Saul Freire. Acabou entrando, né? Pois é. Mas é o quarto e o quinto, porque até o Mosseraz entrou. É verdade. O Likud também colocou deputado árabe, colocou uma representante árabe, né? O Yesh Atid, eu aposto com você que nas próximas eleições vai ter um árabe ali entre os seus 10 primeiros lugares. O Partido Trabalhista tem uma árabe no 7º lugar. Enfim, quase todos os partidos vão colocar, porque eles vão começar a correr atrás desse eleitorado. E a resposta que a população árabe deu foi: a gente quer vocês atuando no governo, não só na oposição. Né? A gente quer que vocês ajudem a mudar a nossa vida de uma maneira mais consistente. Enfim, e o primeiro partido árabe que fez isso ganhou o nosso voto. Então, eles não estão tão dispostos assim, pelo menos até agora, a votar num partido sionista. Eles até, inclusive, preferiram não votar do que votar no partido sionista. Né? Enfim, diminuiu muito o percentual de votação dos partidos da população árabe das eleições passadas para essas eleições. Mas eles podem votar em partidos árabes que estejam dispostos a, de alguma maneira, participar. E isso, da outra vez, já foi sentido, porque das eleições de setembro de 2019, eles tiveram 13 cadeiras, e foi as eleições que depois delas eles indicaram o Gantz para ser primeiro-ministro, e nas eleições de março de 2020, eles ganharam 2 cadeiras a mais, né? Foram 15 cadeiras, inclusive de judeus, né? Porque eles viram, bom, se eles estão dispostos até a indicar o Gantz e derrubar o Netanyahu, eu posso votar na lista unificada, porque eu sei que eles querem de alguma maneira participar. Que foi uma crítica que, inclusive, o Meretz recebeu, né? Tá há 20 anos na oposição, tipo, vocês estão deixando de ser relevante. E aí o Meretz começou a falar que, na situação atual, o Meretz aceita sentar num governo com pessoas que nunca antes tinham pensado. A gente vai comentar no próximo bloco. Mas, enfim, e aí essa é a grande diferença, que agora os árabes eles foram percebidos como eleitores e como partidos que podem fazer diferença na formação da coalizão, e que eles podem ser muitos eleitores e que podem ser partidos numerosos, com um número grande de assentos na Knesset, e que isso pode fazer diferença no futuro. Agora, o racha da lista unificada com o Uram, ele foi tão grande que os 2 partidos sequer assinaram o acordo de preferência, que é um acordo que você pode assinar entre 2 partidos, que destina os votos que sobraram dos 2 para ver se eles conseguem juntos ter mais uma cadeira. E olha só, se eles tivessem assinado esse acordo, o Uram teria uma cadeira a mais, e o Uram foi o partido que teve que o mandato foi mais foi o que teve mais votos por mandato, né? Cada mandato do Uram valeu 41 mil votos, quando a média é de 36 mil, né? E o Uram poderia ter um mandato que é hoje em dia do azul e branco.
eles podiam derrubar o azul e branco para 7 cadeiras. Eu não sei se seria o azul e branco ou o Meretz cairia para 5 e o Uram ganharia mais uma cadeira, né? Então, eles não assinaram esse acordo entre eles, de tanto ódio que existe entre as duas partes, né? Mas talvez eles tenham que voltar a negociar. E talvez eles agora vão ter que negociar em conjunto para a formação do novo governo, ou vão ter que participar juntos, né, do novo governo. Enfim, a gente vai ver o que vai acontecer, mas realmente foi a grande surpresa dessas eleições. Eu digo para você, a minha previsão é que no futuro os partidos árabes eles vão mudar de postura, eles vão começar a dialogar mais com os partidos judaicos e a cogitar fazer parte de governos, e que os partidos judaicos vão todos correr atrás do eleitorado árabe, vão começar a colocar candidatos árabes nas suas listas, o que não deixa de ser bom. Mas eu acho que isso tem pouca chance de mudar significativamente enfim, o mapa eleitoral. Eu acho que para isso acontecer também, os partidos judaicos eles vão ter que mudar o discurso, né? Que o discurso foi sempre um discurso de que não fazer governo com os partidos árabes. Isso foi assim da grande maioria e é até hoje, né? Até hoje para vários partidos um ponto aí importantíssimo, né? Que os árabes não podem fazer parte de um governo, nem um apoio externo, né? Como você lembrou aí que teve o governo Rabin no final do século passado, em 94, 95. Então, nem isso, esse discurso também vai ter que mudar, né? Não é só colocar Lembrando que o Likud tinha, né, o Ayub Kara, que foi deputado por muitos anos, e até que acabou sendo meio que escorraçado do partido. Mas, enfim, sempre há algum ali, um e outro, mas vai ter que mudar o discurso também, né? Não é só correr atrás. Bom, já que a gente está falando aí, já falou dessa questão aí dos vencedores e perdedores, vamos falar então agora dos contatos, né? Porque desde que acabaram as eleições, há contatos entre as partes, né, cara? Começa aí a correria para ver qual partido pode fazer uma coalizão com o outro, porque estava muito claro, né? O bloco do Netanyahu e o bloco anti-Netanyahu, menos 2 partidos, né? Só um partido Yamina, do Naftali Bennett, e o partido Ra'am, né, a lista islâmica, não se colocaram em nenhum lado, né? Falaram, não, a gente vamos ver o que vai acontecer e depois a gente define para onde a gente vai. Os outros partidos já estavam meio que definidos, né, de que lado estariam, e agora já começam os contatos. O lado Netanyahu é um lado muito mais claro, né? Já tem aí o Likud com o Yadut HaTorah, né, um dos partidos ultra-ortodoxos, o Shas, né, que é o outro partido ultra-ortodoxo, e o sionismo religioso, os carranistas. Esses são o bloco pró-Netanyahu fechado, fechado, né? É o bloco que se colocou ao lado do Netanyahu. Em política, né, nunca as coisas estão fechadas até que elas sejam assinadas. E do outro lado, a gente tem aí já contatos entre os partidos. Por exemplo, o Sar, né, da Nova Esperança, e o Naftali Bennett, do Yamina, já estão em contato um com o outro para ver se eles começam a também negociar em bloco, né, para fortalecer os dois partidos. E dentro desse bloco aí anti-Netanyahu, e por outro lado também o Yesh Atid, né, o Lapid e o Lieberman também começam a construir já uma política de alianças para fortalecer, para que eles possam fortalecer os seus partidos aí numa possível discussão de um novo governo. A questão é a seguinte, João, até agora não tem absolutamente nada definido e começou a corrida para quem vai ter mais indicação, né? A questão vamos lá para o ouvinte que não lembra, como é que funciona agora? O presidente ele convoca os líderes dos partidos, né, ou membros dos partidos que chegam e indicam alguém para ser primeiro-ministro. Não para ser primeiro-ministro, eles indicam alguém para receber o mandato para construir um governo. Ou seja, esses partidos que eu falei que estão no bloco do Bibi, eles vão indicar o Bibi. E eles somam 52 mandatos, 52 cadeiras. Os outros partidos que estão no bloco anti-Bibi vão indicar um outro nome que ainda não está claro quem vai ser. As discussões já começaram. Mas o Reuven Rivlin, né, o presidente de Israel, ele vai receber essas indicações e vai chegar à conclusão vai decidir qual candidato, qual deputado tem mais chance de montar o governo, e aí ele dá o mandato para esse deputado para que ele tente montar o governo, e aí começa toda a discussão para a formação da coalizão.
Além desses blocos aí que estão se construindo, também já há tentativas de puxar desertores, né? Por exemplo, o pessoal do Likud já começou a dar aquela atacada no pessoal que saiu e foi para o partido do Guidon Sar para tentar trazê-los de volta para que formem o governo com Netanyahu. João, a corrida começou, né, cara? A corrida começou. A gente não sabe quem vai conseguir chegar no pódio primeiro, se é que alguém vai conseguir chegar no pódio, porque está tudo muito nebuloso ainda, e o que a gente sabe é que não existe nenhuma formação de governo que não contrarie declarações que os políticos tenham dado antes das eleições, que não coloque os políticos em contradição com as promessas que eles fizeram, com as garantias que eles deram para o eleitorado. Vamos tentar entender isso. O bloco do Netanyahu tem 52 deputados, com o Yamina, que é um aliado natural, são 59. Hein? Ou seja, o Netanyahu ele precisa de mais 2 cadeiras para conseguir fechar o governo. Ele sondou, segundo alguns parlamentares do Partido Nova Esperança, do Guidon Sar, ele sondou todos eles, né? Prometeu mundos e fundos, prometeu ministério, prometeu o Ministério da Educação para Yael Shashi Biton, prometeu para o Guidon Sar rotação, que daqui a um ano ele seria primeiro-ministro, prometeu outras coisas para outros deputados, e o Guidon Sar disse que dessa vez do partido dele não vai ter nenhum desertor, e que o Netanyahu pode tirar o cavalinho da chuva, que isso não vai acontecer. E até agora todos os deputados do Nova Esperança disseram o mesmo, todos os que pronunciaram, pelo menos. Enfim, então a gente fica nessa expectativa para ver o que vai acontecer, porque o Nova Esperança tem um deputado, pelo menos, o outro não foi eleito, né, que é da lista dos que era do Telem, do Bogi Alon, que se juntou no antigo Azul e Branco, e que foram os primeiros a atrair o partido e entrar no governo Netanyahu, né, que é o Yoaz Hendel. Ele está aí no governo, ele foi eleito, né, o companheiro dele, o Tzvika Hauser, não foi. Enfim, ele já foi cobrado, ele já disse, não, eu não vou entrar, eu já fiz a tentativa uma vez, não disse cometer essa tentativa e não vou entrar. Então, o Likud, a primeira coisa que eles estão fazendo é procurar os desertores. Da outra vez deu certo, dessa vez a gente não sabe se vai funcionar. Estamos aqui sentados analisando, né? Mas os partidos que podem ter possíveis desertores, dessa vez, são muito poucos, né? O Meretz, obviamente, não vai conseguir nada, o Israel Beiteinu são os mesmos das outras vezes, e o Lieberman é um chefão muito forte com eles, também não vai ser. O Yesh Atid são os caras que já não entraram da última vez, não vão cometer esse erro, viram o que aconteceu. O Azul e Branco do Benny Gantz também, são os mesmos que entraram da outra vez e viram como aconteceu, eles não vão entrar agora, né? Enfim, não sei se sobrou mais algum partido da oposição, mas essa é a situação que a gente tem. De encontrar desertores vai ser muito difícil. Então, a saída que o Netanyahu tem agora é a seguinte, é tentar convencer o Uram, né, de apoiar o governo por fora, porque o Uram fazer parte da coalizão é impensável, né, que o Uram deu voto para aprovar um governo de minoria, o que é permitido em Israel. Ele não precisa ter 61 deputados no governo, ele precisa ter um governo apoiado por 61 deputados. Né? O governo pode ter 10 pessoas, 10 deputados, mas 61 deputados têm que aprovar o governo na sessão da Knesset quando a coalizão é apresentada. Com esses 4 deputados do Uram, o Netanyahu poderia ter 63, e, enfim, com essa aprovação, ele poderia formar um governo de minoria com o Yamina. Okay? Mas mesmo esse governo de minoria, a gente comentou na live, né? Na live a gente comentou só as possibilidades de governo formado pelo Netanyahu, porque os 3 cenários, a princípio, depois se corrigiram, mas mesmo assim eles apresentavam a vitória do bloco do Netanyahu com o Yamina nos 3 deles, por 61 a 59. Então a gente comentou isso lá. Já não seria um governo fácil para o Netanyahu, porque ele seria o elemento mais à esquerda do governo, que é para ele bastante incômodo. Ele gosta de ter gente tanto à esquerda dele quanto à direita dele, para ele culpar os 2 lados por não aprovar projetos e poder culpar cada um dos lados pela não aprovação de projetos, por não tomar determinadas decisões. Enfim, ele responsabiliza um dos 2 lados e consegue se manter neutro, e para ele seria muito difícil ter que aceitar uma pressão dos partidos que estão mais à direita que ele, em determinados aspectos, né? Frente ao seu eleitorado, porque ele sabe que tem exigências de partidos que ele não pode cumprir. Se ele cumprir, ele vai ter um problema internacional muito grande com o governo dos Estados Unidos, etc. Então já seria complicado. Seria mais complicado ainda porque o Naftali Bennett do Yamina, ele ia vender muito caro a entrada dele no governo. Ele vai vender a entrada dele muito caro no governo, não importa se é com o Netanyahu ou sem o Netanyahu. Ele vai exigir muito, hein? Mesmo com as 7 cadeiras, que é o número irrisório que ele conseguiu, ele vai exigir muito
Ele já passou por muitas negociações com o Netanyahu. Da última vez, ele foi o último a entrar, porque ele exigiu muito. Ele tinha também, nessa faixa, 8 cadeiras só, porque ele sabe que o Netanyahu precisa dele. E, enfim, ele foi muito esculhambado pelo Netanyahu, ele e a número 2 dele, a Ayelet Shaked, e ele, enfim, já seria uma dor de cabeça para o Netanyahu. Agora, a dor de cabeça aumenta mais ainda, porque o Netanyahu tem que botar um partido árabe, que é um movimento islâmico, é o único dos 4 partidos árabes que é religioso, né? Se os militantes dos partidos, ou se os membros são religiosos, é outra história. O Likud também tem pessoas ortodoxas dentro do partido, mas não é um partido religioso. O Uram é o único partido que é religioso. Hein? Agora, né, os jornalistas são muito espertos aqui. Eles fizeram uma série de perguntas para o Mansur Abbas, líder do Uram, em entrevistas agora, entre as eleições e o dia de hoje, né? Entre o resultado das eleições no dia de hoje, né, e perguntando para ele, você considera o Hamas um grupo terrorista? Né? E ele disse que não considera o Hamas um grupo terrorista, ele não se considera sionista e diz que não compactua da ideia de que Israel é um Estado do povo judeu, né? Enfim, e essas são exigências básicas que o Netanyahu, por exemplo, faz para os palestinos para eles assinarem um acordo com Israel, né? E mesmo que o Netanyahu esteja disposto a relevar essas posições do Mansur Abbas, o pessoal do sionismo religioso, o Bezalel Smotrich, principalmente o Ben-Gvir, né, que são pessoas com um nível de racismo bastante alto em relação à população árabe, jamais teriam dispostos a aceitar. Né? O Smotrich nunca cogitou fazer parte de um governo apoiado pelo Uram. O Ben-Gvir até aceitou, disse se eles revirem algumas posições, pode ser, mas o Smotrich nunca cogitou, falou que não existe isso. E agora, eles disseram isso não vai acontecer, a gente não vai apoiar um governo desse. Bom, não tem a menor chance. Se eles apoiarem o governo, a gente está fora. E o Naftali Bennett também é um sujeito que não vai conseguir explicar para o eleitorado dele participar de um governo apoiado pelo Uram, quando o tempo inteiro a crítica dele foi, enfim, não existe um governo apoiado pelos partidos árabes. Então, essa dor de cabeça o Netanyahu vai ter que enfrentar e vai ser muito difícil para ele sair dessa sinuca de bico. Por outro lado, qualquer pensamento que a gente tem que os outros 61 deputados, né, não fazem parte do bloco Netanyahu, sem contar o Yamina, conseguem formar um governo, também esbarra em muitos problemas. Por mais que o Meretz, o Lieberman e o Gideon Sa'ar já tenham aceitado, por exemplo, esquecer suas diferenças, que são muitas, só para poder tirar o Netanyahu do poder, né, o Gideon Sa'ar fazer parte de um governo apoiado pelos partidos árabes é muito difícil de acreditar que vai acontecer, a gente acreditar que vai acontecer também. Hein? É muito difícil acreditar. Além do mais, o Uram, segundo um especialista que comentou agora no canal 12, que os nomes não esqueci agora, quando ele comentou agora, ele falou o seguinte: parte do sucesso do Uram é que eles conseguiram mostrar que eles não estão no bolso da esquerda, né, da centro-esquerda. Então, que eles fazem negócios com a direita também. Se eles apoiam um governo Frankenstein desses, só para derrubar o Netanyahu, com pessoas como Gideon Sa'ar, como o Lieberman, né, ele se queima e ele comete um suicídio político pro resto da vida, o Mansur Abbas. Ele não está disposto a fazer isso. A Lista Unificada, bem ou mal, já recomendou o Gantz uma vez. O Mansur Abbas, enfim, ainda não. Ele não pode fazer uma coisa dessa. Então, também é muito difícil imaginar uma situação dessa. Né? Por outro lado, o Mansur Abbas também, se ele apoia um governo que tem o Ben-Gvir e o Smotrich como participante, ele também vai ter um problema muito grande. Então, os partidos estão começando a pensar em alternativas que talvez não incluam a participação dos partidos árabes, e aí o leque de opções é muito pequeno. Né? O Bennett está sendo procurado por todo mundo quer conversar com o Bennett, porque ele parece ser o neutro da balança. Foi o papel que o Israel Beiteinu, que já nessa casa do Avigdor Lieberman, teve nas vezes anteriores. Então o Bennett ele já conversou com Yair Lapid e com o Netanyahu, okay? E segundo o Barak Ravid, que é um jornalista do Canal 13, colunista do Haaretz também, perdão, não o Barak Ravid, segundo o Raviv Drucker, que é um jornalista do Canal 13 e também colunista do Haaretz, o Bennett o que ele quer é o seguinte: ele quer ser primeiro-ministro e o primeiro na rotação. E ele também quer outras coisas, por exemplo, a presença da Knesset, né? Que pedir muito para alguém que tem 7 cadeiras, mas tudo bem. Ele quer ser primeiro-ministro, o primeiro da rotação com o Lapid. Se o Lapid não der isso para ele vai correr para o bloco do Bibi. Né? Essa é a ameaça que ele está fazendo. Ele aceita ir para o bloco do Bibi, receber, sei lá, o Ministério da Defesa e ficar quieto por lá. Isso é o que o Barak Ravid apurou. E a Daphne Aliel, que é uma jornalista política também no Canal 12, ela apresentou agora qual é a proposta que existe para esse governo de substituição ao Netanyahu. Ela disse que o Yair Lapid não quer perder de jeito nenhum
a possibilidade de ser o primeiro a recomendar a ser recomendado para formar o governo, ele já está negociando, e que a ideia dele é a seguinte: é um governo enfim, a formação de um governo de emergência, okay, nacional por um ano, okay, que inclui uma coalizão de 52 deputados, composto pelo Partido Trabalhista, pelo Azul e Branco, pelo Iamina, pelo Nova Esperança, pelo Eixatid, pelo Israel Nossa Casa. Okay? O Meretz e a lista unificada ficariam de fora, okay? E aprovariam o governo de fora, okay? Só pela possibilidade de tirar o Netanyahu. Okay? Teria uma rotação entre o Bennett e o Yair Lapid para primeiro-ministro. Okay? Eles aprovariam o orçamento, seria a primeira medida deles, e eles não aprovariam nenhuma lei anti-Netanyahu pessoal, como, por exemplo, uma que impede que ele seja, que uma pessoa que está sendo julgada como réu na justiça já possa formar o governo. Né? Então, por enquanto é isso. Além disso, durante a proposta que depois desse um ano que eles consigam agregar os partidos ultra-ortodoxos, são o Shas e o judaísmo da Torá, que depois de um ano na oposição, eles entendam que é melhor estar no governo do que estar na oposição, okay? E assim eles não dependeriam dos votos do Meretz, da lista unificada, enfim, que estariam na oposição, mas aprovariam o governo. Né? Também é a proposta. Agora, o que falta entender dessa situação? A primeira é se o Lapid, primeiro de tudo, vai aceitar que o Bennett, com 7 cadeiras, e não só o Lapid, se o Lieberman, se o Gantz, se a Merav Michaeli, vão aceitar que o Bennett, que tem a mesma número de cadeiras que ele, se não menos, vai ser primeiro-ministro, inclusive antes que o Lapid. Né? Segundo, porque o Meretz e a lista unificada apoiariam um governo desse. O Meretz, talvez, com o argumento de tirar o Netanyahu. Bom, primeiro a gente tira o Netanyahu, depois a gente vê o que faz. Né? Mas, enfim, é difícil a gente entender que o que o Meretz e a lista unificada tem a ganhar exatamente com isso. Só tirar o Netanyahu é suficiente? Depois, o Iamina e o Nova Esperança teriam que concordar com fazer parte de um governo apoiado pela lista unificada, que é uma coisa que é bastante difícil que aconteça no dia de hoje. Okay? E, posteriormente, na hora que entrassem os ultra-ortodoxos, entender se o Israel Nossa Casa, da Victor Lieberman, ficaria no governo ou não, porque o Lieberman disse que só ficaria no governo que não tivesse os ultra-ortodoxos, porque ele quer aprovar uma legislação, enfim, que desagrada bastante a população ultra-ortodoxa. Então, essa é a proposta pela qual se está trabalhando para substituir o Netanyahu, uma proposta que formaria um governo muito fragmentado, muito dividido, com uma estrutura esdrúxula, quase tão bizarra quanto a que foi do governo de União do Likud com o Azul e Branco, mas aparentemente estão levando isso adiante. É possível que isso aconteça. Né? E, enfim, para terminar aqui minha fala, o mais impressionante dessa situação toda é a gente ver como tem partidos de ideologias diferentes que estão aceitando sentar e entrar em acordo sobre uma série de contradições, né? E quebrar pactos com seus eleitores e quebrar promessas históricas enfim, pautas históricas de seus partidos só para tirar o Netanyahu do poder, né? É uma coisa impressionante. E não menos impressionante que isso é a gente parar e pensar que uma pessoa só é o responsável por tudo isso que está acontecendo aí. O Netanyahu pode levar a gente para quintas eleições, porque pode ser que não tenha nenhum governo seja formado, e a gente vai para quintas eleições no espaço de menos de 2 anos e meio, no mês de agosto, okay? Porque o Netanyahu se recusa a renunciar do seu lugar como número 1 do Likud. Né? Porque um ato do Netanyahu dizendo o seguinte: pessoal, estou fora. O número 2 do Likud assume, não sei se é o Israel Katz, se é o Yariv Levin. Eu digo para você, Marquinhos, que em 3 semanas a gente teria um novo governo facilmente armado e contaria com todos os partidos de direita aí da Knesset, o Likud, né, talvez não com o sionismo religioso, mas com o Likud, com o Nova Esperança, com os partidos ultra-ortodoxos, com o Iamina, né, enfim, talvez com o próprio Eixatid, talvez com o próprio Azul e Branco, né? Tem mais de 90 deputados, talvez com o Israel Nossa Casa, do Lieberman, tem mais de 90 deputados que aceitariam fazer parte de um partido, de um governo de direita, de centro-direita, talvez, que não entram, e parte deles não entra hoje só por causa do Netanyahu. É impressionante o que um homem, uma pessoa, consegue fazer, a bagunça que o Netanyahu consegue fazer, né? Simplesmente por estar envolvido na justiça e saber que o seu lugar como primeiro-ministro é crucial para que ele tenha sua sobrevivência política assegurada. Né? Enfim, e o que a gente tem que ver também se vai acontecer agora é, para o caso desse governo não ser armado, se o Lieberman vai conseguir uma maioria para legislar, né, para poder fazer passar essa lei
de que proíbe uma pessoa que é réu na justiça de formar o governo retroativamente ou não. Se for retroativamente, o Netanyahu está derrubado agora, e se não for retroativamente, aí ele tem que fazer aprovar essa lei e esperar que as eleições de agosto cheguem e o Netanyahu não vai poder ser candidato pelo Likud. Mas eu acho que com a Knesset atual, o Lieberman não consegue aprovar essa lei. Eles conseguiriam com a Knesset anterior, porque o Uram hoje não vota a favor dessa lei. O Uram, quando era parte da lista unificada, votaria. Hoje o Uram não vota a favor dessa lei. E aí você tem só 57 deputados que votam a favor dessa lei, o Yamina também não vota, okay? E então você tem que convencer um dos dois, que não me parece tarefa fácil. Então, para mim, acho que talvez o cenário mais possível é o de quintas eleições. Eu ainda acho que existe a possibilidade, ela não é pequena, de ser formado um governo anti-Bibi. Não é pequena essa possibilidade, mas o cenário de quintas eleições está me parecendo cada vez maior. Eu acho que isso que você colocou aí no final, eu concordo plenamente com você. Eu acho que o Netanyahu, isso inclusive foi colocado, bom, agora eu não me lembro mais em qual round das eleições foi, mas era Netanyahu sai do Likud e a gente forma um governo, né? Deixa a liderança do Likud e a gente forma um governo. E, inclusive, os deputados do Likud saíram atacando, falando, não, vocês não têm... ninguém tem o direito de dizer quem vai ser o candidato do Likud. Enfim, foi uma pressão que se colocou em cima do Netanyahu, falando que ele era o responsável por todo esse imbróglio político aí, né, que o país vem vivendo. Afinal de contas, a gente está há mais de 2 anos. Bom, a gente tem um governo aí completamente inoperante, inexistente, mas tem um governo agora, mas que não é, enfim, nada funciona, né? Nada, a gente não tem orçamento, lembrando, a gente está aí no final de março, terminando o 3º mês do ano e não temos ainda o orçamento do ano passado aprovado. O orçamento do ano passado não foi aprovado. É uma confusão enorme. Não, sem sombra de dúvida, se o Netanyahu falar assim, beleza, galera, já deu, tô vendo aí que ninguém me quer, então vou embora. E, assim, é importante dizer também que o Netanyahu não é um vencedor, ele tenta se construir o tempo inteiro assim, né? Mas ele tá há 2 anos sem conseguir montar um governo, né? Montou esse governo Frankenstein aí com o Benny Gantz, mas, tipo, não consegue, ele não tem um governo estável, não tem. E eu acho o seguinte, qualquer governo, talvez se o Yamina entrar para um governo Netanyahu, né? E aí for formado esse governo com o Likud, os 2 partidos ortodoxos, o Yamina e os carranistas, aí sim pode ter alguma estabilidade. Pode ser um governo que caminhe por algum período. Porém, eu acho que qualquer governo diferente desse, que seja formado, a gente vai para um 5º round de eleições daqui a menos de 1 ano ou 1 ano. Da mesma forma que a gente fez agora, a gente vai fazer isso novamente, sem sombra de dúvida. Eu acho que há muitos impasses, né? Tem muita gente querendo ser primeiro-ministro sem ter capacidade, sem ter legitimidade para isso, porque não dá para dizer parabéns, né? Cola a voda aí para o Bennett, mas não dá para você querer, com 7 mandatos, você querer dizer que você vai ser o primeiro-ministro, né? Não tem nem 10% do parlamento, cara. Nem 10%, 7, 8% do parlamento, não dá. Não dá para você virar e falar, vou ser o primeiro-ministro. Não dá para você querer botar essa banca, né? Enfim, há possibilidade de formação de governo. Eu acho que se for um governo do Netanyahu, né, com um bloco aí da extrema-direita, pode ser um pouco mais equilibrado, né? Mas vai ser um governo extremamente problemático, principalmente em função do que você colocou e a gente comentou na live, né, que em relação aos territórios palestinos, né, a ocupação e tudo mais, vai ser chumbo grosso, né? Vai ser um problema mundial que esse governo vai enfrentar se ele resolver começar a botar as manguinhas de fora e defender tudo que esses deputados defendem. Lembrando que, por exemplo, se o Bennett resolve entrar, né, e aí fazendo um governo com o Bennett resolve entrar e para o governo Netanyahu e eles conseguem uma maioria, ter alguma maioria, uma coisa aqui, uma coisa ali, os outros partidos da extrema-direita também vão aumentar muito o preço, né, para entrar para o governo, né, porque é muito instável. Como vai ser um governo que vai ficar ali no limite das 61 cadeiras, qualquer partido que saia derruba o governo. Então o preço aumenta muito, né? Então, e isso assim vai gerar uma série de confusão. Eu também acho que
é possível, assim, quintas eleições vão acontecer, vão acontecer. A questão é saber se a gente vai ter um governo que vai ser um Frankenstein, que vai durar pouquíssimo tempo e vai cair, ou se a gente não vai ter, como teve aí depois da primeira e segunda eleição, não vai ter nem formação de governo e a gente vai direto para as próximas eleições. Bom, João, tem mais um comentário aí sobre as eleições? Sim, tem um sim. O Naftali Bennett, tá? A gente tem que, você falar entre 7% e 8%, na verdade, 7 cadeiras é menos de 6%, né, da Knesset. Ou seja, o cara ele tá quase o tamanho do Meretz, né? Eles estavam dizendo que o Meretz ia assumir, o Meretz tem 5%, o Bennett tem 5,88%, né? Não é, enfim, não credencia ninguém para ser primeiro-ministro, mas no parlamentarismo isso pode acontecer. Agora, dizer que isso é vontade do povo, eu acho meio bizarro, né? Não é a vontade do povo que o Bennett seja primeiro-ministro, okay? E é muita pretensão por parte dele, eu acho bizarro que outros aceitem isso também. Enfim, isso é só para tirar o Netanyahu, né? Que pelo menos seja uma coisa mais razoável, não um sujeito extremista que nem ele. Mas enfim, vamos tentar agora pensar do lado do Bennett. O Bennett sabe que com o Netanyahu ele não tem nenhuma chance de avançar na carreira política dele. Ele não conseguiu, chefiando o partido da direita ortodoxa, ter grandes êxitos. Ele até teve uma eleição que ele foi muito bem, que foi em 2013, que ele teve 12 cadeiras, enfim, ou 12 ou 13 cadeiras. Foi uma eleição bastante... Foram 12 cadeiras. Foi uma eleição bastante, enfim, 10% da Knesset, né, para um partido setorial. Ele conseguiu trazer eleitores de outras parcelas da população. Foi realmente um resultado fora do comum. Mas depois disso ele teve 8, não passou depois quando ele tentou criar o partido dele, ele não passou da cláusula de barreira, ele já foi do Likud, ele saiu do Likud quando ele entrou em desavença com o Netanyahu, né? E a número 2 dele é a mesma coisa, eles sabem que eles não têm perspectiva de crescimento, eles não vão conseguir passar dessas 6, 7, no máximo 8 cadeiras, enquanto o Netanyahu estiver aí. O Netanyahu engole o Bennett, é uma liderança de direita que não deixa as outras lideranças de direita crescerem. Todas elas se enfraqueceram com o passar do tempo, o Lieberman se enfraqueceu, enfim, o Bennett agora se enfraqueceu, outras internas do Likud, como o Kahlon ou o Gidon Saar, todos eles perderam muito espaço, né? Netanyahu não deixa as pessoas crescerem, enfim, e a única pessoa que era forte o suficiente para bater com ele, que já não está mais aí, é o Ariel Sharon, que inclusive venceu ele nas primárias, e, enfim, de todo o resto, Netanyahu, ninguém consegue competir com ele. E o Bennett, obviamente, não vai virar de lado, não vai virar de esquerda, né? Enfim, como a Tzipi Livni, que mudou de um lado para o outro, foi mudando aos pouquinhos e acabou terminando na esquerda. Ele não vai passar para esse lado, não vai passar nem para o centro, porque o Bennett não é um cara de centro, mesmo que ele tentasse ser, enfim, ele não é, o discurso dele não cola, o passado dele condena, ele é muito associado com a direita, ele é mais radical que o Netanyahu em muitos aspectos, e ele precisa eliminar o Netanyahu da vida dele. Mas o Bennett não pode errar. Ele não pode entrar num governo para derrubar o Netanyahu e trair os seus eleitores de direita. Se ele faz uma coisa dessa, o Gidon Saar, parece, já não está mais muito preocupado com o futuro político dele, depois dessas 6 cadeiras. A gente vai ver agora. Mas quando ele toma essa decisão de sair do Likud e criar o seu partido, ele sabe que não tem volta, é um caminho sem volta. Né? E o Bennett, ele não quer abandonar a vida política, ele queria, enfim, ele está aí há muito tempo trabalhando por essa possibilidade de ser primeiro-ministro, ele viu a chance aparecer nos olhos dele quando ele foi muito bem nas pesquisas, e por isso que ele não pode se dar o luxo de entrar num governo que não é de direita, só para derrubar o Netanyahu, sem que ele seja o primeiro-ministro. É impensável isso. O Bennett não vai aceitar essa situação. E para entrar no governo Netanyahu, ele também vai ter que cobrar muito caro, porque senão ele vai ser visto sempre como o cara que o Netanyahu consegue domar e vai perder muito prestígio, muita moral. E quando o Netanyahu pendurar as chuteiras, o Bennett não vai ser visto como, enfim, pelo menos unanimamente, como a próxima liderança a substituir o Netanyahu dentro do campo da direita. Então, isso explica também o lugar que o Bennett está ocupando aí, e os outros sabem disso. Né? Ele está usando ele sabe que cada 2, 3 cadeiras são muito valiosas, entende? E ele, não é que ele não entra no bloco anti-Netanyahu porque ele enfim, não quer abrir mão enfim, dessa ideologia e tudo mais, porque ele sabe que isso é suicídio político para ele. Ele sabe que ele não pode entrar num bloco desse, porque trocar o Netanyahu não vai satisfazer os eleitores dele. Ele precisa dar outra coisa para os eleitores dele. Então, a gente vai ter que lidar com um sujeito megalomaníaco, né, nessa situação, um cara que entende que o céu é o limite para ele, e na verdade só o céu interessa, hein? E ele vai exigir o céu
Okay? Então, eu acho que o Yair Lapid ele devia esquecer o Bennett e começar a pensar na possibilidade de formar um governo que não precise do Bennett. Okay? Ou se não, ele vai dar para o Bennett essa possibilidade de ser o primeiro-ministro, inclusive antes dele nessa rotação. E isso, para mim, é o absurdo dos absurdos. Né? Mais absurdo que isso é só o fato de que no próprio Likud, o Netanyahu ter sido tão assassino com as lideranças, né? Obviamente no sentido figurado, ter assassinado todas as lideranças do Likud de uma maneira tão eficiente que não tem um nome dentro do Likud que diz para ele o seguinte: meu amigo, por tua culpa a gente está indo para quintas eleições. Agora basta, vai para o lado aí, senão a gente vai fazer uma revolta aqui dentro e vai te derrubar. Não, o Likud é um grupo de puxa-saco do Netanyahu, okay? De pessoas limitadas, okay? Com QI totalmente limitado, abaixo da média, ou na média ou abaixo da média, pessoas que não têm condição de liderar nada, okay? Que dependem do Netanyahu para tudo e que não são capazes, quanto mais ter coragem de tentar liderar um motim, né, para dizer para o Netanyahu que ele precisa escutar. Okay? Mas, enfim, essa é a situação que a gente se encontra hoje. Bom, é isso. Vamos, então, à segunda notícia da semana, né? Que é uma notícia importantíssima, na verdade. Começou a surgir ontem e hoje, que é a seguinte: o Supremo Tribunal de Justiça, né, o Bagatz, definiu que o Netanyahu não pode indicar absolutamente nenhum, vamos dizer assim, oficial, né, nenhum membro do sistema judiciário. Não pode trocar, não pode indicar nenhum membro do sistema judiciário de alto escalão, né? Vamos dizer assim, acho que fica melhor explicado. Isso porque pode bater de frente aí com o julgamento dele, né? Que ele está sendo julgado em 3 casos de corrupção. A gente, inclusive, comentou isso na live, né? Que uma das possibilidades do Netanyahu se livrar desses casos de corrupção nesse próximo governo seria trocar o procurador-geral do Estado, que hoje é o Avichai Mandelblit, né, que foi quem decidiu por indiciar o Netanyahu, né, depois que a polícia apresentou toda a investigação. E caso o Netanyahu trocasse o Avichai Mandelblit, o novo procurador poderia pedir vista do processo, poderia parar todo o julgamento, e agora o Supremo Tribunal decidiu que ele não pode fazer isso, que não pode indicar, né, nenhum oficial aí, de alto escalão na justiça. Sem sombra de dúvida, né, João? É uma derrota grande para o Netanyahu. Mais um motivo também para ele incitar contra o Procurador-Geral e contra a Suprema Corte. A única coisa que me fica nessa história é o seguinte: o Netanyahu está proibido de indicar pessoal para o judiciário, né? Indicar nomes para o judiciário para qualquer cargo que tenha a ver com o judiciário, e isso obviamente é muito relevante, porque o Mandelblit, inclusive, encerra seu mandato daqui a alguns meses, né? Mas quem garante que, enfim, ele não vai poder indicar, mas quem garante que ele não vai ter influência nos representantes que vão poder indicar essas pessoas, entendeu? Eu acho que essa é uma decisão pouco efetiva, né? É mais moral do que qualquer outra coisa. Obviamente que eles vão investigar o Netanyahu para ver se ele está participando dessas indicações, e se ele fizer isso, ele vai estar infringindo uma norma, né? E isso eu não sei qual tipo de penalização ele pode sofrer por isso, mas me custa crer que enfim, outras pessoas que vão estar participando dessas comissões e dessas indicações não vão estar seguindo o desejo do Netanyahu também, não vão saber exatamente quem o Netanyahu quer e quem ele não quer, né? Mas, enfim, está aí uma norma, está aí mais uma derrota que ele está sofrendo pela justiça, né? Pelo menos justiça que já antes tinha proibido ele de exercer cargos de qualquer ministro, porque existe uma jurisprudência para que ministros não possam ser réus na justiça, isso não vale para o primeiro-ministro. Enfim, ele já teve algumas outras derrotas, já essa é mais uma. Um fato curioso agora também envolvendo a justiça é que o momento que o presidente der o mandato para a pessoa mais indicada a compor o governo, né, no momento que o presidente for dar esse mandato, o Netanyahu já vai estar em fase de julgamento, a fase de escutar os testemunhos contra ele, né, os depoimentos contra ele, as testemunhas e as acusações, comparecendo à justiça 3 vezes por semana, e nessa situação ele vai ter que formar o governo. É óbvio que ele não senta sozinho com os partidos, ele elege uma comissão para cuidar da formação do governo, mas, enfim, essa é uma situação que não agrada muito ele, né? E que, obviamente, influencia no jogo político, porque, enfim, a ficha começa a cair quando
quando a gente começar a ver as acusações sendo ditas em voz alta na televisão, frente à justiça. É isso. Vamos então para o nosso bloco do esporte com um camarada, Nelsinho Burdi. Manda, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está vivendo uma semana muito agitada com as eleições israelenses. O João acompanhando minuto a minuto, cada comentário, cada voto, voto a voto, o João acompanhando a apuração realmente com uma adrenalina lá em cima a adrenalina do João. E isso vai até o sábado à noite, quando o João colocará na mesa a sopa de Kneidelach, tradicional sopa de Kneidelach, que ele preparou com muito carinho para sua família. Hoje começaram as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Essa Copa do Mundo que será realizada no final do ano que vem no Catar. Nada a ver com a pandemia, o fato de ser no final do ano que vem. É porque no Catar é muito quente, junho, julho, impossível jogar futebol. Mesmo se os jogos fossem 3 da manhã, horário local. Então passaram para o mês de dezembro. Ainda assim, o calorzinho, mas pelo menos dá para jogar futebol. Israel estreou hoje em casa e tomou 2-0 da Dinamarca, ao natural. A Dinamarca veio e atropelou, passou por cima. Vamos ver, vamos torcer mais uma vez o sofrimento. Mas quem sabe Deus vai nos ajudar aí, tentar uma vaguinha na próxima Copa do Mundo. Lembrando que Israel jogou apenas uma vez na Copa do Mundo, em 70 no México. Israel jogou e fez bonito. Então tá, um grande abraço. Valeu, mestre, brigadão aí pelo seu comentário e, obviamente, a gente espera na semana que vem. João, episódio aí que a gente deu as primeiras informações aí sobre a formação do governo, né? Não formação do governo, eu acho que as primeiros contatos aí pós-eleitorais e sem sombra de... Não, agora pode ser um pouco mais calmo, porque amanhã começa aí a festa de Pêssar, né? Não vou falar que é a Páscoa judaica, porque muita gente reclama disso, mas é a tradução mais fácil, na verdade. Mas, Gabriel enfim... Pacione vai reclamar. Pois é, mas enfim, a Páscoa, não sei se é a Páscoa judaica ou se não é a festa de Pêssar, a festa que a gente come matzá, né, comemora a saída do Egito, aquelas coisas todas. Minha filha chegou da creche essa semana falando sobre as 10 pragas, aquela coisa toda. Vi na televisão com ela um filmezinho, né, aquelas coisas todas, bem legal, enfim. Então, deixa aí para todo mundo, para vocês também, João, Hag Sameach, boas festas. E que a festa, um dos nomes da festa de Pêssar, né, é também Hag HaHerut, né, que é a festa da liberdade. Hoje, liberdade, ela tem uma série de interpretações, mas que a gente possa ser livre, né, João? Acho que isso é o mais importante. E que a gente possa se livrar do Netanyahu também, né? Amém. Beleza, então a gente volta na semana que vem com as principais notícias da próxima semana. Valeu, gente, um grande abraço e até lá.